a pedidos. Hoje eu vou trazer para vocês os livros que eu li em 2024. Vou mostrar um por um, falar um pouquinho sobre eles. O primeiro, não necessariamente o primeiro que eu li, na verdade eu li ele pela segunda vez. Eu li a primeira vez sozinha e agora eu li para os meus filhos. É o Quebra-Nozes, do Eta Hoffmann. Muitos de vocês conhecem esse livro em duas versões, ou já leram outra versão de um outro autor, que é o Alexandre Dumas. Ele é o mesmo livro, porém ele tem alguma diferença, porque o original é esse aqui, escrito pelo Eta Hoffmann. A versão em alemã, ele era alemão, então é voltado para a cultura alemã. A outra versão do Alexandre Dumas, ele recontou essa história aqui. Ele pegou a ideia e escreveu o mesmo livro, a mesma história, voltada para a cultura francesa, porque ele era francês. Então é um livro muito bom, muito simples de ler, muito fácil a linguagem, pelo menos nessa versão aqui eu achei muito fácil. Imagino que em francês também seja a versão francesa, porque o francês, né, é mais palpável pra gente ainda do que o alemão. Mas é um livro muito bom, dá pra ler com crianças a partir de 5 anos, porque ele é fininho. A história é um conto de fadas, muito simples, a história é muito boa. Tem romance, mas é algo leve, nada demais. Então dá pra ler aí pras crianças. E pra quem comemora o Natal, já aproveita essa época que a gente tá agora, de dezembro, e já entra como livro de Natal, né? Se quiser. Outro livro foi esse aqui. Foi o primeiro que a gente leu esse ano, que abriu o nosso ano, que é A Teia de Charlotte. Esse livro é assim, é o melhor livro infantil que a gente já leu aqui, acho que até hoje. Porque ele é divertido, ele é bonito, ele é bem ilustrado, ó. As ilustrações são bonitinhas. E a história é muito boa, muito bonita, a história de amizade, né? Se passa num cenário rural, em fazendas. Tem animais, então para crianças que gostam de animais, vai gostar muito desse aqui, é o preferido do meu filho. Como eu também gosto de ler, estudar alguns assuntos, né? Eu também li esse aqui, da Sarah Mackenzie, Ensinando com Serenidade. Ele fala mais sobre a educação, sobre a mãe, tá? Lógico que os ensinamentos que ela deixa aqui não se aplicam só à educação intelectual. A educação, a maternidade no todo, como geral, e também é parte dessa cosmovisão cristã, para nós cristãs, mães cristãs, vale muito. E também esse aqui, Futuros Homens, do pastor Douglas Wilson, que fala sobre a criação e a educação de meninos, principalmente, mas não exclui quem só tem meninas, né? Porque sendo menino ou menina, precisa ter uma criação baseada nos nossos princípios, naquilo que a gente acredita. E quem tem só filhas, essas filhas também precisam ser muito bem educadas, com princípios cristãos, bíblicos. E um dia também elas vão casar. E você precisa conhecer os parâmetros para o casamento, para com as pessoas que elas vão casar. E de qualquer forma você tem sobrinho, você tem marido, então ele é um ótimo guia. Tem esse aqui também, Aborrecimento Programado, do professor John Taylor Gatto, que fala sobre a educação moderna e a educação como ele parte assim, de como era no tempo dele. Ele conta muitas experiências que ele viveu. Ele foi professor por mais de 30 anos nos Estados Unidos. Chegou a ser premiado pelo bom desempenho e tudo mais, até decidir sair do sistema, né? Porque não estava funcionando. Ele já vinha percebendo há muito tempo que a educação moderna, ela é como faz de contas, né? Então, ele conta a trajetória dele nesses mais de 30 anos de experiência própria até sair dela, né? Ele dá o parecer dele, a opinião. Muito bom esse livro, todo mundo deveria ler. Outro nesse mesmo tema foi esse aqui, Quem Controla a Escola Governa o Mundo, do Gary Demer. Ele traz também essa visão moderna, né? Desde o surgimento da escola, as primeiras raízes da escola, até hoje, né? Ele faz comparações entre alguns grupos de pessoas
e a escola, né? Ele traz umas informações bem interessantes aqui, documentos que faz você refletir. Esse aqui, breve manual da educação clássica. Sobre a educação clássica, ele explica um pouco sobre o porquê de educação clássica, por que ensinar determinadas matérias, um pouquinho sobre a metodologia. Ele é bem fininho, tem menos de 100 páginas, então você lê bem rapidinho. Esse aqui, do grande professor Northrop Frye, A Imaginação Educada, é um livro que serve como um guia para quem não sabe muito sobre a educação da imaginação, imaginário, né? Ele traz ali, ele cita alguns grandes clássicos, como ler e como entender melhor esses clássicos. Muito bom esse livrinho e também é bem fininho. Esse aqui foi o meu de sabor de 2024. Do George MacDonald. Para quem não sabe, esse autor é um dos maiores da literatura clássica. Ele é assim, gigante. No Brasil ele não é tão conhecido, mas aí fora ele é bem grande. No entanto, não é o meu favorito, né? Nesse livro aqui especificamente, eu já li outro livro dele que eu gostei muito das histórias, mas não foi o caso desse aqui. Esse aqui é aquele tipo de livro que ou você ama ou você odeia. Eu não odiei, mas não amei também, né? Eu li por obrigação, mas não gostei muito. Ele é um pouco grosso, mas eu achei um pouco arrastado. Ele tem quase 300 páginas e ele é muito descritivo, excessivamente. Tem muitos elementos mágicos aqui, mas não foi isso que me incomodou. O que me incomodou mesmo foi o tamanho para chegar no desfecho. Mas tem gente tenho amigas que amaram esse livro aqui. Este aqui, que foi o meu preferido do ano, eu acho. Não tenho certeza, mas eu acho que foi sim, pelo menos de formação, romance de formação, com certeza, esse que foi o preferido. Porque é Dickens, né? Simplesmente o meu autor favorito é o Dickens. E esse livro é perfeito. Não tem defeitos, é assim, só leiam. Esse aqui eu li, foi na leitura bíblica dos meus filhos. São 3 volumes, mas a gente terminou esse aqui. Fiz a leitura em voz alta para eles. Muito bom. Esse aqui também, esse livrinho é muito bom, da família Miller, para ler na hora de dormir. É bom demais. As historinhas são curtas, 1 ou 2 páginas. E são situações reais da família Miller. Então, dá muito certo para crianças, porque muitas situações que eles viveram, a gente também vive hoje. Então, serve muito de ensinamento prático. Mais um livro sobre educação clássica. Esse escrito pela Lady Burt's. Muito bom. Ele é um livro só, tem outra parte, mas na edição brasileira dividiram ele em 2. Eu ainda não tenho a segunda parte, tem só esse. Muito bom também. Esse aqui, romance também. Eu não sei se ele chega a ser considerado um romance de formação, mas eu acredito que sim, porque fala da vida dela desde ela criancinha. É Amor de Redenção, da Francine Rivers. Ainda não é considerado um clássico, mas provavelmente vai se tornar no futuro. Esse livro é muito bom. É uma ficção cristã, baseado no livro de Oséias, da Bíblia. E ele tem partes pesadas, não é para criança, nem para adolescente. Eu acho que ali é melhor depois dos 16 anos. Mas esse livro é muito bom para as casadas também, né? Para quem ainda não se adaptou, casou e tá ali passando por alguma coisa difícil, leia esse livro, que vai lhe ajudar com certeza. O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux. Esse livro é muito bom. Eu não achei que eu ia gostar tanto dele quando eu comecei a ler. Ele é um pouquinho grosso, tem ali por volta de 300 páginas também. E ele é um livro de fantasia com estilo gótico, né? Ele faz parte do gótico ali, da época que foi escrito na França. O gótico estava em alta e o autor aproveitou o embalo e escreveu ele
com fundo de verdade, porque algumas das coisas que tem aqui nesse livro realmente aconteceram de verdade na Ópera Garnier, em Paris. Vale muito a leitura também, principalmente para adolescentes que estão nessa fase do gótico. Indico. Apologética da Mamãe Ursa, como o próprio nome já diz, fala sobre apologética, especialmente para as mulheres, né, mães. Ele é um guia sobre as situações que as mães passam com os filhos, né? Sobre o êxodo das crianças, dos jovens quando entram para a faculdade, sobre a crença, sobre a cosmovisão, tudo isso ela fala aqui. 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho, do Anthony Easley. Ele fala exatamente sobre isso, sobre o que você faz que destrói a imaginação do seu filho. Esse livro é muito bom, no entanto, você precisa de uma certa atenção na hora que você estiver lendo ele. Você não pode se distrair, porque senão você vai precisar voltar e reler o parágrafo, porque você vai ficar assim, será que ele quis dizer isso mesmo? Por quê? Porque a linguagem que ele usa aqui é a ironia, o sarcasmo, ele é um pouco sarcástico. Ele fala o que você não deve fazer, e se você não prestar atenção, você não vai entender. Então é um livro que requer atenção na leitura, mas é muito bom, indico demais para os pais. Leia, anote, releia, porque vale muito a pena. Este aqui, A Escola de Frankfurt, é um livro que eu demorei muito tempo lendo, porque ele é profundo, ele não é grosso, super grosso. Mas os assuntos que ele traz aqui são um pouquinho pesados, como pode ver pelo próprio subtítulo. E ele é um livro que você precisa de um certo conhecimento cultural para ler ele, né? De preferência antes. Mas é impossível você saber antes tudo que ele fala aqui, tudo que ele cita na música, no cinema, na ópera. É impossível você conhecer tudo que ele vai citar aqui, na literatura, porque é muita coisa, muita informação que ele vai trazendo. Então, você precisa ler uma vez para saber o que ele vai citar, aí você faz um passeio cultural e depois você relê. Eu acho que essa é a forma correta de você fazer a leitura desse livro. Rei Arthur, um clássico, principalmente para os meninos. Esse livro deve ser lido ali, acho que 8 anos. 8, 9 anos é a idade ideal para você ler esse livro para o seu filho, fazer uma leitura em voz alta para ele, ou leitura independente também. Muito bom. Vale muito a pena, porque é ali medieval, tem castelos, tem cavaleiros, tem a parte mitológica, tem seres fantásticos, tem de tudo um pouco nesse livro, tem romance. Então ele é bem completo para os meninos, mas também deve ser lido pelas meninas. Pinóquio é outro clássico que é perfeito para você ler ali na fase dos 6 anos, 6, 7 anos. Muito bom, divertido. Traz muitos ensinamentos. Essa edição aqui da Dark Side também é muito boa. Ela tem notas de rodapé que são bem importantes para a compreensão do livro. E é diversão garantida esse livro. Muito difícil uma criança não gostar. Se você fizer a leitura em voz alta para ele e não gostar, ainda não vi até hoje. E por último, A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Esse livro é muito bom. Eu gostei mais do que eu achei que eu ia gostar. Muito bom mesmo. Ele faz uma volta ao mundo. Então dá pra você ler ele como estudo de geografia, de história, estudo religioso, porque ele traz religiões, né? Cada lugar dá pra você aprofundar. Cada lugar que eles vão passando. Então, assim, é um livro muito bom. Riquíssimo. Dá pra você trabalhar muita coisa com uma criança aqui, se essa for a sua intenção. É um clássico também. O Júlio Verne escreve muito bem. É divertido, tem partes engraçadas nesse livro. Os personagens são bem marcantes. São poucos, né? Tem uma única mulher que aparece nesse livro. Mas é muito bom também, vale muito a pena. Eu acho que esse livro aqui é um pedágio literário, daquele tipo que todo adolescente deveria ler. Então, foi isso que eu li em 2024. Tem mais um que eu tô lendo. Eu não tô vendo ele aqui, mas é O Senhor das Moscas. Tô terminando. Acredito que eu ainda consigo terminar esse ano. E talvez eu ainda leia mais um, né? A gente tá no início de dezembro. Ainda tem muitos dias aí pra ler.
Ou talvez eu feche o ano com esses. Se eu não me engano, foram 20 livros, 21 com o Senhor das Moscas, que eu consegui ler esse ano. É o dobro do que eu consegui ler o ano passado, quase o dobro do que eu consegui ler o ano passado. Se eu não me engano, foram 14. Então, assim, a cada ano dá pra ler mais. Você vai aumentando a sua meta. Coloca uma meta pequena. Conseguiu alcançar aquela meta? Dobra a meta. E assim vai. São livros de todos os tamanhos. Você pode ver que tem livros desde com menos de 100 páginas até livros com mais de 1000 páginas. Foi um ano bem eclético nas leituras, nos tamanhos dos livros, nos gêneros, né? Não conversam, né? Exceto pelos da educação, os outros não tem nada a ver. Cada um é para uma idade, com um tema diferente, autores diferentes. Foi um ano muito bom de leituras. Poderia ter lido mais, mas né, eu quis também fazer outras coisas. Assisti muitos filmes esse ano. Estudei outras coisas também. Li muita apostila. Enfim, foi um ano bem cheio. Né? Se não fosse, daria para eu ter lido provavelmente o dobro disso. Mas eu também li muita coisa por fora. Tem muitos livros que eu li, algumas cheguei a ler metade dos livros. Para alguma coisa, eu precisava saber algo daquele assunto, aprofundar algum assunto. E eu não coloquei nessa lista, nesse vídeo, porque eu não li todo, né? Eu li partes. Então, assim, mas esse ano foi um ano bem recheado, eu li muito, muito mesmo. Fora os livrinhos ilustrados que eu leio para os meninos, livrinhos curtos, que também foram muitos, e sempre a gente lê, esses a gente nunca larga essa leitura, porque criança pequena precisa desses livrinhos curtos, ilustrados, e a gente tem muitos aqui que a gente lê, repete e lê de novo. Então é isso, gente, foi um ano muito bom de leituras, espero que 2025 seja ainda melhor, e desejo para vocês um 2025 recheado de boas leituras também.